Eu acho que assim, no momento da vida do empreendedor, a gente tem oportunidades que passam pela nossa frente. Eu digo que a Vegasys, como a Vegasys nasceu, foi muito da necessidade do empreendedor da ponta. Você percorreu toda a escadinha que muitos dos clientes da Vegasys percorrem. E aí, mapeou a oportunidade e se deparou com uma grande porta. Nós começamos com emissor de nota, mas de repente podia ter conta a pagar e receber, podia ter orçamento, pedido, podia ter a parte de serviços também. Então, o que aconteceu? Quem criou realmente a solução foi o empreendedor. Ele que trouxe todos esses insights, como trazem até hoje. O seu negócio cresceu, mas justamente agora você se sente mais sobrecarregado do que nunca e tá aí se perguntando para onde eu vou agora, qual estratégia eu sigo. Talvez o que esteja faltando para você é ouvir o conselho de quem já esteve exatamente no mesmo lugar que você está agora e conseguiu transformar uma ideia em uma empresa com mais de 200 colaboradores. Eu sou a Keila Boganica e esse é o VegaCast, um espaço para trocar experiências reais com quem vive o desafio de empreender. Aqui na Vegasys a gente sabe como empreender é um jogo difícil. E o nosso convidado de hoje também sabe isso como poucos. E ele começou a empreender com muita coragem e criatividade. Hoje a gente vai receber aqui o Reginaldo Stocco, CEO e fundador da Vegasys. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Eu que agradeço. Bora lá então. Bora estrear esse VegaCast. Reginaldo, vamos começar do começo pra gente entender um pouco de onde você veio, qual que é essa história. Conta pra gente se você sempre teve essa vontade de empreender ou se foi algo que foi surgindo. Me conta como é que você chegou no CNPJ. Legal. Vamos lá. Eu acho que como minha vida no mercado de trabalho começou, como todos, CLT, e no meio do caminho de ser CLT surgiu a necessidade de, buscar desafios novos. Eu acho que a palavra é desafio. Se a gente analisar, na época, eu trabalhava num provedor de internet e esse provedor tinha algumas pessoas que trabalhavam junto comigo e também gostariam de ter desafios novos e empreender, porque a maneira com que a gente trabalhava na época, a gente sabia que a gente tinha muito mais potencial do que o que a gente estava entregando ali. E começamos a empreender. Basicamente, a gente acabou saindo da empresa. Eu era muito da área comercial, comecei a buscar novos clientes para desenvolvimento de site, a parte de solução de hosting, assim por diante. Conseguimos alguns clientes e conseguindo ser alguns clientes, a gente já começou o processo de abertura de CNPJ, todo mundo na garagem de casa, iniciamos lá num aparato muito simplificado e, cara, demos o pontapé inicial. Quando a gente conseguiu ter um pouco mais de clientes, a gente acabou alugando uma sala comercial e aí aconteceu o empreendedorismo, que eu acho que ninguém está preparado para... Hoje, a gente tem muito acesso à informação para a gente começar a empreender corretamente. Fiz errado no passado? Não. Porque eu acho que o primeiro desafio de você empreender é ter os clientes. Então, primeiro a gente buscou os clientes, para depois abrir o CNPJ, para depois alugar uma sala comercial, quando a gente já tinha uma receita, e começar a realmente construir algo diferente. Eu acho que a visão de empreender hoje, no mundo atual que a gente vive, está muito mais fácil, porque a gente tem muito acesso à informação. No meu caso, aconteceu como talvez muitos empreendedores da minha geração, que aconteceu o empreendedorismo. Eu acho que essa foi a parte legal. Então, acho que abrimos essa empresa, o nome dela era Visual Host. Basicamente, o nosso foco era desenvolvimento de sites, desenvolvimento de sistemas, a parte de hosting, tanto a parte de hospedagem de site, como a parte de hospedagem de SMS, a parte de VoIP, assim por diante. E, no meio do caminho, a gente começou a desenvolver sistemas. Começamos com desenvolver um CRM customizado para um empreendedor, evoluímos esse CRM para uma parte financeira e fomos evoluindo essa solução. E no meio desse caminho, a gente teve aquele boom da nota fiscal eletrônica no passado, que a gente tinha uma necessidade interna. Ai, não me faça a pergunta difícil, mas isso aí foi 2011, a gente comemora o primeiro cliente, coloca aí 2010. Então foi meados de 2010 que a gente acabou começando a desenvolver a solução. E nesse desenvolvimento a gente conseguiria resolver um problema interno nosso com essas soluções que a gente desenvolveu, dois problemas internos, suprir esses clientes internamente e, ao mesmo tempo, a gente ter um produto único para vários clientes, não vários produtos para vários clientes. Então, o que a gente fez? A gente tinha duas necessidades. O mercado estava em grande expansão por causa da escala eletrônica e a gente tinha um problema interno. Então, a gente resolveu, a gente fez um pivô da companhia, desenvolvemos um braço de companhia para começar a expandir essa solução. E por que eu digo assim, essa realmente a gente nasceu uma companhia mais organizada e correta, porque
A gente sabia o nosso objetivo, a gente tinha um mercado endereçado, nós sabíamos que aquilo ia suprir necessidade e a gente tinha um grande diferencial na época. A gente lançou essa solução com menos de R$ 1 por dia. E se analisasse na época o mercado, as soluções eram muito mais caras que isso. Então, demos esse pontapé inicial, começamos na época com mídia paga, começamos com a parte de envio de e-mail marketing, assim por diante, para conseguir realmente fazer esse negócio girar. Então foi um momento assim bem diferenciado. Então tive 2 estágios como empreendedor. Um empreendedor não maduro ainda, que não tinha passado por nada e comecei a empreender do zero, com pouco conhecimento, pouca bagagem. E no meu segundo estágio de empreendimento meio que foi um pivô realmente. Eu já tinha bagagem, eu tinha conhecimento, mas não tanto que necessário para escalar essa companhia. Eu acho que uma coisa que os nossos clientes vão se identificar bastante é que você percorreu toda a escadinha que muitos dos clientes da Vegasys percorrem. Então, você saiu ali do mercado de trabalho, virou PJ, começou a prestar serviço para algumas empresas, e aí mapeou a oportunidade e se deparou com uma grande porta. E aí eu acho que eu quero entrar um pouquinho nessa parte para entender mais como é que foi criar coragem para largar ali, não largar, largar um pouquinho, a cartela de clientes que você tinha ali, que você desenvolvia os softwares, para as empresas específicas, para empreender e criar um sistema da magnitude que é o Vegasys. Legal. Eu acho que assim, no momento da vida do empreendedor, a gente tem oportunidades que passam pela nossa frente. E nesse caso em específico, uma oportunidade que passou à nossa frente e que a gente falou assim, cara, a gente vai precisar focar, porque a gente precisa ainda continuar dando suporte para toda essa carteira de clientes que a gente tinha na época, a gente tinha uns 300 clientes na época, e ao mesmo tempo tocar algo novo. Então, basicamente, o meu sócio, o Luan, ele ficou na parte de desenvolvimento da solução e eu continuei na parte comercial ainda dessa empresa e a gente já começou o escopo dessa parte comercial dessa empresa nova. Então, era meio que se vira nos 30 ali, corre para um lado, daqui a pouco você já está falando em nome de Visual Host, daqui a pouco o nome de VHSys e assim por diante. E eu acho que assim, eu acho que foi um momento certo que a gente tomou a decisão de começar a focar nisso. E também eu acho que quando você resolve um problema tanto interno quanto externo, você você começa a sentir um pouco mais de prazer de fazer o que você está fazendo. Porque você consegue ter uma escalabilidade do teu negócio, ou seja, você consegue ter uma visão de futuro mais clara em cima do seu negócio, porque se a gente analisar, a Visual Host na época tinha uns 6 anos já. Então já era um bom tempo de estrada e a gente não conseguia pisar em degraus mais altos no meio do caminho. A empresa foi crescendo, tudo, mas não como a VHSys cresceu. Então, assim, colocamos toda a nossa energia nesse desafio da VHSys, iniciamos da maneira mais estruturada possível, mas não sabíamos da magnitude que isso ia tomar a forma no meio do caminho. Eu digo que a VHSys, como a VHSys nasceu, foi muito da necessidade do empreendedor da ponta. Porque ela virou o RP, a plataforma de gestão que é hoje, por causa do empreendedor na ponta. Nós começamos com o emissor de nota, mas de repente podia ter contas a pagar e receber, podia ter orçamento, pedido, podia ter a parte de serviços também. Então, o que aconteceu? Quem criou realmente a solução foi o empreendedor. Ele que trouxe todos esses insights, como trazem até hoje. O VHSys precisava ter isso. Não, mas nenhum sistema do mercado tem isso. Não, mas isso resolve um problema, talvez, do meu mercado e de outros mercados também. Então, a gente começou a muito ter essa visão, ajudar o empreendedor na ponta. Então, acho que, resumindo muito do que tu perguntou, é muito nessa linha que a gente seguiu, resolver problemas. Boa, legal. Achei muito incrível isso de você escutar os problemas dos clientes e realmente ter essa escuta ativa para encontrar oportunidades. E escutar ali os problemas dos clientes da época, enfim, gerou ali a VHSys e mudou não só o seu futuro, mas como a vida de mais de 1 milhão de empreendedores que já passaram ali pelo sistema VHSys. E aí eu queria ouvir de você quais dicas você tem para quem é pequeno empreendedor hoje conseguir mapear essas oportunidades de mercado. Então, para o empreendedor que está ali no dia a dia da empresa dele, dentro da caixinha dele, da cartela de clientes que ele tem, como é que ele pode começar a enxergar novos caminhos e novas portas para ele expandir e sair do estágio que ele está e poder crescer e, enfim, ir para degraus maiores. Legal. Essa dica é válida tanto para novos empreendedores como para empreendedores que já estão empreendendo e estão pensando em potencializar suas operações, diria assim. Eu acho que o primeiro ponto, até eu comentei anteriormente no podcast, é que hoje o acesso à informação está muito fácil. Na minha época, quando eu comecei a empreender, eu não tinha tanto acesso à informação.
Tanto que teve momentos que eu tive que fazer algumas formações do Sebrae até para a gente conseguir, assim, não estou entendendo muito completamente isso, preciso compreender um pouco mais profundamente para conseguir evoluir no seu negócio. Mas eu acho que, assim, hoje o empreendedor tem muito acesso à informação, a gente tem IA na nossa mão aí, que ajuda a gente a montar várias estratégias. Assim, qual que é a dica que eu daria? Conhecimento. Eu acho que você tem que, a partir do momento que você empreende no mercado ou você quer empreender no mercado, você tem que ter um conhecimento pleno dele. Não adianta só estar no mercado, você tem que entender qual é o mercado, quais seus concorrentes, o que você faz diferencial do seu concorrente, qual que é a entrega de valor principal na sua solução, no seu produto e assim por diante. Eu acho que, primeiro ponto, o empreendedor tem que saber isso na ponta da língua. E segundo ponto, a parte financeira da sua empresa tem que estar na ponta do lápis. Porque assim, a gente sabe que empreender não é fácil, a gente sabe que tem meses bons, meses ruins, mas por que eu digo que é tão importante a parte financeira do seu negócio estar na sua mão? Porque boa parte das companhias morrem por causa disso. Porque tem momentos difíceis que talvez você vai ter que buscar acesso a crédito para poder manter seu negócio, movimentar estratégias. Tem momentos que você vai ter que investir no seu negócio para você crescer mais. Tem momentos que a concorrência talvez está trabalhando de forma muito massiva contra você e você vai ter que talvez usar um pivô que nem a gente fez na VegaSys, da Visual Road para a VegaSys. Então, se a gente analisar o mercado, ele tem que ser muito móvel. Empreender hoje não é como a gente empreendia no passado. Empreendedor, a pessoa CLT estava trabalhando numa empresa, ele recebe o acerto, vou montar uma pizzaria. Mas uma pizzaria, o cara não sabe fazer pizza. Mas ele queria abrir uma pizzaria, ele quer abrir um negócio. Ele não escolheu o melhor ponto, ele não escolheu qual que é o portfólio, qual que é o cardápio que ele ia colocar. Simplesmente ele foi lá, comprou um maquinário, ele nem sabia fazer pizza, vou contratar um pizzaiolo e vou começar. Não, primeiro você tem que ter dominância sobre o que você faz. Talvez se ele tivesse tomado a decisão, primeiro fazer um curso de pizzaiolo, vou entender como funciona, vou fazer talvez vou me especializar um pouco mais nisso, para depois colocar a mão na massa e realmente começar a empreender. Não, ele foi lá e montou a pizzaria. Ainda bem que esses cases são poucos hoje que acontece, mas na minha geração acontecia muito isso. Pessoas empreendendo impulsivamente porque achava que era legal empreender. Mas vida empreendedor, principalmente em estágio inicial, não é fácil. Você tem meses que você acaba não tirando nada para o seu sustento exatamente por causa daquilo. Então, acho que os dois principais pilares é ter conhecimento pleno sobre o que tu faz e entender muito da parte financeira do seu negócio, para você realmente conseguir prosperar. E daí, a dica que eu dou sempre para todo mundo, empresa que vende não tem problemas, então você tem que ter uma boa máquina de vendas. Não adianta isso sendo um comércio, sendo um prestador de serviço, não independe, você tem que ter um bom prestador, uma boa máquina de vendas. E se você não for bom em vendas, contrate alguém que seja, que senão o seu negócio não vai prosperar. Perfeito. Gostei do conselho que você deu, acho que veio muito ali da sua essência mesmo como empreendedor. E aí, falando em conselho, quero ir para um lado mais divertido. Quero ouvir de você foi o pior e o melhor conselho que você já recebeu. Pode começar pelo pior. Piores conselhos, assim, a gente recebe tanto conselho ruim na vida que é complexo. Mas assim, eu acho que olhando conselhos ruins, não diria que seria um conselho ruim, mas talvez naquele momento que eu tenha recebido alguns conselhos ruins, eles foram para reanálise. Porque assim, a partir do momento que você empreende, é tudo teu que está na reta, entendeu? Ou seja, você está fazendo aquilo para você. Você não está fazendo para ninguém mais. Eu acho que conselhos ruins que eu recebi na jornada, não lembro algo muito específico, mas nunca foi muito de absorção minha, pessoal, entendeu? Agora, conselhos bons são difíceis. Porque eu comecei a empreender numa época que a gente não tinha muito network, muitas conexões. Então, era eu e eu. Basicamente, era eu e o Luan que a gente modulava nossas estratégias, pivotava o que tinha que pivotar, evoluía do jeito que tinha que evoluir. Não tinha muito conselhos assim, siga esse caminho, aqui vai se dar bem, siga o outro caminho. Claro, como a empresa foi amadurecendo mais, a gente começou a ter uma rede de contatos um pouco melhor, a gente começou a conversar com empreendedores já com uma escala um pouco diferente, e também fora que de investidores no meio do caminho. Eu acho que, cara, assim, a jornada ela foi se evoluindo, entendeu?
Não vejo assim que conselhos ruins, eu acho que não lembro assim de algo muito específico, mas conselhos bons, é sim, que eu recebi, veio muito da literatura. Eu acho que a literatura fez com que eu sou uma pessoa melhor hoje por causa disso, e as trocas que a gente teve também com outros empreendedores. Isso é muito positivo. Por exemplo, tem empreendedores que são mais agressivos, tem outros empreendedores que são mais cautelosos. Então você meio que tem que pegar esses conselhos, meio uma sopa de conselhos, modelar, ver o que exatamente você está agregando mais valor para o seu negócio e você seguir em frente. Eu acho que conselhos bons você tem que testar, mas não gastar todas as suas energias naquilo. E conselhos ruins tem que ser analisados, porque às vezes conselhos bons são ruins. E talvez se você colocar muita energia naquilo, você talvez não consiga chegar no próximo estágio que tu quer chegar. Bom, exatamente. Às vezes o que funcionou para um não vai funcionar Exatamente isso. para o seu nicho. Você falou de literatura, me fala dois livros que não podem sair da mesa de cabeceira do empreendedor. Cara, eu acho que falando de literatura, 2 livros assim que eu recomendo para empreendedores que estão começando a empreender ou que estão querendo empreender, 2 livros que marcaram bastante tanto a vida pessoal como profissional. Eu acho que Sonho Grande, Jorge Paulo Lemann, eu acho que é um livro muito bom assim para você entender. É uma realidade um pouco diferente, mas você entende o quanto, aonde você pode chegar, entendeu? E Poder do Hábito, muito conectando num punho pessoal e profissional, porque eu acho que assim empreendedores têm hábito de ficar, como é que eu posso te dizer, inertes, ou seja, sempre fazendo a mesma coisa. A rotina diária, às 9 da manhã eu vou para o meu negócio, eu faço minhas vendas, faço meus controles, e final do dia eu vou para casa, e final de semana eu estou em casa com a família, assim por diante. A partir do momento que a literatura do Poder do Hábito faz com que você entenda o porquê que você faz aquilo todo dia. E talvez esses hábitos que você tem todos os dias não consigam evoluir nem em tua vida pessoal nem profissional. Então, acho que são 2 literaturas assim bem interessantes para empreendedores que estão começando no estágio inicial. E também eu acho que, além da literatura hoje, com as IAs que a gente tem por aí, eu acho que a gente talvez não tenha uma rede de apoio tão grande, mas a IA consegue gerar muitos insights. Então, eu até diria uma dica para os empreendedores: estude sobre o tema, coloque no seu negócio, evolua o seu negócio, que assim, talvez o conhecimento que se tem em toda a literatura que tem no mercado hoje, você consiga gerar muitos insights a partir da IA. E testar muita coisa. A partir do momento que você consegue ter uma visibilidade disso, você consegue colocar em prática coisas talvez que você não fazia a mínima ideia como funcionava. Perfeito. Reginaldo, eu acho que a gente conseguiu explorar assim, vários pontos legais para ajudar o pequeno empreendedor aí que está tentando destravar um crescimento na empresa dele. Mas eu acho que uma pergunta legal que eu queria que você apresentasse para a gente, qual que é a sua visão, antes de querer expandir, antes de pisar o pé no acelerador, enfim, e fazer a empresa explodir, o que você recomenda para o empreendedor fazer antes desse grande crescimento? O que, que ele tem que fazer na empresa dele para estruturar, para não virar uma grande bola de neve no futuro? Eu acho que ninguém está preparado para uma grande expansão. Eu acho que o primeiro ponto é esse: você conquista ela. E você tem que se desafiar diariamente para você conseguir romper essa barreira. Mas eu vejo que assim, muitos empreendedores hoje, ele toca o seu negócio de forma desorganizada. Contas pessoais misturadas com profissionais, fluxo de caixa nem sempre bate. Eu acho que é o seguinte: o primeiro ponto, não somente a parte financeira, mas a parte estrutural do seu negócio bem organizada. Muitos empreendedores pecam nisso. Não tenho um exemplo assim prático para mostrar isso, mas imagine o seguinte: você está com o seu negócio, hoje você vende lá, um exemplo, 20, 30 vendas por dia. Aí daqui 6 meses está fazendo 1 milhão de vendas. Você vai fazer os 1 milhão de vendas. Você vai fazer de tudo para conseguir fazer aquilo lá. Mas talvez se você chegou em 1 milhão de vendas por dia, o que vai acontecer? Se você estava bem organizado, até o momento que você começou a aumentar a venda, por exemplo, eu faço hoje 20 vendas. Se eu dobrar o número de vendas, eu vou ter que talvez ter mais capacity, ter mais espaço. Então, sair de 20 vendas para 100 vendas. Provavelmente eu vou ter que ter uma estruturação um pouco melhor. E eu acho que no meio do caminho não é somente organização, mas começar a entender os seres humanos. Porque eu sempre falo isso: os 2 maiores ativos nossos hoje são os nossos colaboradores e os nossos clientes. A companhia é somente o meio. Se a gente não tem os nossos colaboradores ajudando a construir tudo isso, e a gente não tem
os empreendedores acreditando nesse negócio que a gente está criando, a gente não conseguia prosperar. Então, para você conseguir ter evolução, também ter um processo de pessoas. Se você não for bom nisso, contrate quem seja, porque isso é bem importante. Ou você pode contratar uma empresa terceirizada que vai trazer bons profissionais para você, igual a outra dica que eu dei. Se você não é um bom vendedor, contrate alguém bom de vendas. A mesma coisa em ciclo operacional da companhia. Às vezes o eu empresa, quando deixa de ser eu empresa e se torna a empresa familiar, que daí a gente já tem lá até 10 pessoas, de repente está com 50 pessoas, você tem quase uma comunidade ali. É totalmente diferente a maneira de tocar o negócio, um modelo de 10 pessoas, 50, 100, 200 assim por diante. Então, você tem que se preparar para isso. Então, o tempo todo você tem que ter conhecimento de gestão, conhecimento organizacional, conhecimento contábil, conhecimento jurídico também do que você está fazendo, porque para você conseguir escalar o seu negócio, você tem que estar preparado. Nós não estávamos preparados e a gente teve algumas percas de tempo para conseguir realmente chegar onde a gente chegou, porque talvez a gente não estava preparado suficientemente para isso. Tanto que até antes mesmo da gente receber nosso primeiro aporte, a gente tentou receber um aporte inicialmente, o primeiro aporte que a gente recebeu, e a gente não estava preparado para isso. A gente teve que revisar muitas coisas no negócio, isso demorou quase um ano, e talvez a gente poderia estar hoje um pouco mais longe do que a gente está se não fosse isso. Boa. Gostei que você falou ali que o cliente e o colaborador são grandes ativos das empresas, e eu acho que quem acompanha aí VHSIS no LinkedIn, no Instagram, consegue perceber que a gente tem uma cultura interna muito forte. Qual foi o impacto da cultura VHSIS, assim, nos resultados da VHSIS nos últimos anos? Você acha que ela teve impacto grande? Ela realmente faz diferença ali nos resultados? Eu acho que sim, falando em cultura organizacional, primeiro a cultura ela já nasceu comigo e com o Luan. Eu acho que assim, a cultura da companhia nasce com os empreendedores e ela só vai se intensificando. Eu acho que toda cultura é baseada em princípios, inicialmente, e você acredita muito naquilo, você gosta de tratar daquela forma. Quando você tem uma cultura sólida dentro de uma companhia, significa que todo mundo está no mesmo caminho. Eu acho que a definição de cultura é que você tem um grupo de pessoas que estão fazendo algo por um objetivo claro. Senão a gente não conseguiria evoluir o negócio. É a mesma coisa que eu citei na pergunta anterior, muito conectada à questão de você ter o conhecimento sobre pessoas, porque hoje você é eu empresa, amanhã você é eu empresa em 10, em 50, em 100, assim por diante. Então, se você não tiver com todo mundo no mesmo caminho, independente se eu tenho um comércio, se eu tenho um prestador de serviço, se eu tenho uma startup, independente, eu acho que você tem que ter um modus operandi que todo mundo esteja trabalhando junto com você. Não somente com você, mas junto com você por um desafio só. Eu acho que essa é a parte mais importante da cultura organizacional. E também a gente tem divisões de papéis, né? O que é clima, o que é cultura. Talvez o clima da companhia nasça no day one. A cultura, ela vai se organizando. Como, por exemplo, a própria VHSIS, nós temos nossos valores, mas nós temos um DNA que é onde a gente coloca todos o desenho da onde que os nossos valores vão em cada coisa que a gente faz no dia a dia. Então, até que o programa de gestão de performance aqui na empresa é baseado nos nossos valores. Perfeito. E para a realidade da pequena empresa, você acha que é possível ainda assim estruturar uma cultura semelhante igual a gente tem na VHSIS? Ou é mais difícil, ou você tem alguma dica específica ali para o empreendedor, que às vezes não tem uma pessoa do time de people, do time de RH, para estruturar a cultura? Eu vejo que cultura, ela é a maneira com que você faz, o day one é a maneira com que você faz as coisas. Tá. Por exemplo, duas coisas que a gente zela muito aqui na companhia é questão de... Integridade? Humildade e integridade. Eu sabia! Duas coisas que a gente zela muito pela cultura nossa é a questão da humildade e integridade. Então, são dois pontos assim que a gente sempre segue essa linha, entendeu? Se a gente tiver esses dois pilares, a gente consegue evoluir. Vou dar, por exemplo, uma empresa pequena. Tem eu, empresa, mais duas pessoas. Eu acho que tudo que você faz no dia a dia, o bom dia para os seus colaboradores, a maneira que a gente vai trabalhar, a maneira de vestir a camisa, por exemplo, galera, hoje a gente vai ter que vender um número X de contratos, um número X de produtos, assim por diante. Para quê? Para a gente conseguir evoluir nosso negócio, para vocês eu ter condições de contratar mais colaboradores, para vocês serem promovidos dentro do nosso negócio, assim por diante. Eu acho que esse é o day one da cultura do negócio. E claro, daí a gente tem os rituais, né? Por exemplo,
chamar o time, eu acho que isso é uma coisa bem legal, independente de empresas pequenas. Eu acho que ter um papo de alinhamento com o time, se não conseguir fazer isso uma vez por semana, fazer uma vez por mês, pô, onde estamos, como foi o mês passado, o que que a gente precisa melhorar, principalmente em empresas pequenas, que é muito próximo, é muito fácil de fazer isso. Aí o começo da cultura. Então, eu diria que a cultura é um modus operandi. É a maneira com que você opera o seu negócio day one. No escopo de VHC já é um negócio um pouco mais amplo, daí a gente tem time de RH envolvido, tem alguns princípios que a gente zela para ter uma cultura forte como a gente tem hoje. Mas sim, se você não tiver uma cultura, você não tem uma evolução, você não consegue talvez romper barreiras. Talvez você tenha que estar com todo mundo na mesma página para conseguir romper as barreiras e chegar no próximo objetivo. E agora uma pergunta difícil. O que você faria de diferente se você precisasse recomeçar hoje? É o que a gente sempre fala, com o conhecimento que a gente tem é diferente. Talvez 13 anos em 3 anos, eu acho que seria viável fazer algo parecido. Mas não é só o conhecimento, eu acho que se eu tivesse tempo lá atrás, talvez eu, antes de dar o pontapé inicial, daria um passo para trás e analisaria muitas coisas, o caminho que a gente trilhou. Porque eu acho que todos erram, e errar é positivo. Porque pela tentativa e erro, você vai conseguindo desafiar coisas diferentes. A gente só tem que errar rápido. Errar rápido, esse é o ponto. A gente não errava rápido. Eu acho que no começo a gente errava lento. Então, acho que esse é o grande erro que empreendedores cometem. Talvez se você erra rápido, você consegue escalar um negócio e conseguir um objetivo mais forte, entendeu? Bom, a gente já tá chegando aqui no final desse episódio. Mas acho que para encerrar, eu sei que você é um cara que ouve muito podcast, você lê muito, você conhece muitas histórias. Você tem, assim, alguma dica de alguma história de outro empreendedor pra gente, para os nossos ouvintes pesquisarem, ouvirem e se inspirarem também, assim como a gente está se inspirando nessa história? Legal. Eu acho que eu não tenho um para direcionar, mas eu acho que eu vou colocar uma dica. Eu acho que todo empreendedor deve conhecer histórias de outros empreendedores. Se você tiver a oportunidade de conversar pessoalmente com o empreendedor, é melhor ainda. Ver a história realmente. Mas eu acho que hoje, com o podcast, a gente tem muito material rico, tanto no YouTube quanto as plataformas de podcast. E eu aconselho o empreendedor naquele momento, talvez que você está de relax, ou na academia, ou no carro. Comece a ouvir histórias de empreendedores. Não precisa ser igual você, porque talvez você consiga, ouvindo essas histórias de empreendedores, você consegue fazer uma correlação com o seu negócio e fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é rico para a nossa memória cerebral e, cara, isso faz com que o empreendedor tenha visibilidade diferente. Ele não vive só no mundo dele. Mas vamos ver uma história, por exemplo, do empreendedor super sucesso. Não tem problema. Eu tenho certeza que nessa história desse empreendedor que teve um puta sucesso, você vai conseguir coletar coisas que você deve fazer e deve não fazer. Que geralmente nesse podcast tem muito aquela assim, não faça isso, faça aquilo. O que deu certo? Porque a gente fez isso. Mas deu isso muito errado. Eu acho que esse é um ponto que todo empreendedor devia aproveitar. Hoje tem muito material rico na internet. Eu acho que tem alguns podcasts renomados no Brasil que trazem figuras altamente renomadas e que também trazem aquele empreendedor com uma história igual a nossa, que no dia a dia ele olha assim, eu posso fazer diferente. Eu acho que esse é o ponto. O como fazer o diferente. Porque o empreendedor hoje ele fica muito conectado no fluxo operacional, principalmente empreendedores pequenos. Ele fica muito no dia a dia da operação dele, resolvendo problemas de um lado para o outro, e talvez ele não consiga enxergar o negócio dele ao todo. E talvez ouvindo empreendedores que já passaram por muitas histórias, ou até conversando com empreendedores que já passaram por histórias parecidas, ele consegue fazer uma conexão e mudar o negócio dele dessa forma. Eu acho que assim, não fique parado, sempre evolua. Negócios parados é um exemplo prático que eu sempre coloco. Você vai no estado do interior, sempre tem aquela mercearia, aquele barzinho, ele está ali há 60 anos. Do mesmo jeito, o mesmo balcão, vende as mesmas coisas. E tenho certeza que o faturamento ele não subiu. Ele é o mesmo porque sempre são as mesmas pessoas que compram ali. Você quer ser um empreendedor como esse? Esse que eu falo. Ou você quer prosperar? Você quer evoluir seu negócio? Então, se você quer ser aquela mercearia de 60 anos, é só fazer a mesma coisa todos os dias. Agora, se você quer ser um empreendedor diferente, então comece a fazer todo dia coisas diferentes, testar muitas coisas que eu tenho certeza que vai evoluir seu negócio.
Muito bom. Ai, que especial. Obrigada, Reginaldo, por ter sido aí o nosso Eu que primeiro agradeço. convidado no VHCast. Foi incrível ouvir a sua história, ouvir os seus conselhos. Eu tenho certeza que vários pequenos empreendedores vão se identificar e vão aprender muito com você. Muito obrigada. Legal. E até a próxima também. E para você aí do outro lado da tela, se você gostou do nosso VHCast, deixe seu comentário, seu like e não perde os próximos episódios, que a gente tem aí convidados de peso para contar muita história e muito aprendizado pra gente. Então, até o próximo episódio.